Olá, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Esse vídeo que você está vendo, ele faz parte da minha dissertação de mestrado em ensino de história. E nessa dissertação eu trabalhei com o uso de mapas no ensino de história. E como parte desse projeto, eu desenvolvi 5 propostas para que os professores de história pudessem usar os mapas dentro da sala de aula com os seus alunos. Esse vídeo se trata da proposta número 1, que tem como título Outros Nortes. O nosso principal objetivo aqui é que os estudantes possam perceber os mapas e a cartografia como um todo como instrumentos retóricos que são construídos dentro de um determinado tempo e dentro de um determinado espaço e que têm influências que agem nessa produção e que fazem com que esses mapas carreguem discursos. Então, quais são os nossos objetivos aqui? Em primeiro lugar, desconstruir, questionar essa visão de que o mapa é algo neutro e imparcial. Porque, infelizmente, existe, essa visão de que o mapa é simplesmente uma representação do espaço, e a gente quer questionar isso ao longo dessa proposta. Em segundo lugar, levar os nossos estudantes a conhecer outras concepções do espaço que foram produzidas em outras conjunturas históricas, justamente para que eles possam perceber que as concepções que nós temos não são as únicas a respeito desses espaços. E em terceiro lugar, que a gente possa criticar as nossas convenções atuais, mostrando que também os nossos mapas atuais carregam discursos que podem ser questionados. Para a gente começar com essa proposta, é interessante que a gente pense um pouquinho a respeito da palavra norte. O que é o norte? Se a gente procura a palavra norte no dicionário, vai aparecer lá a definição de que o norte se trata da extremidade do eixo de giro da Terra ou de um dos pontos cardeais. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra ela tem um significado figurativo, dizendo algo como um guia, uma orientação ou um rumo. O que é muito importante aqui para o que a gente está pensando ao longo dessa aula. Qualquer pessoa que a gente pegue, especialmente um aluno, um professor, vai saber dizer o que é o norte. Vai saber apontar para o norte ou mostrar o norte numa rosa dos ventos. Mas muitas vezes a gente não se pergunta, a gente não se questiona por que o norte é o norte. Por que justamente esse ponto cardeal é o guia, é a orientação, é o rumo. Principalmente nos mapas, Por que esse ponto que acaba ocupando a posição de superioridade nos mapas? Como que isso foi convencionado e por que isso foi convencionado? Então esse é um primeiro ponto de partida para a gente entrar no que vai ser trabalhado nessa aula. Algumas coisas que são importantes para a gente dizer já no início, antes de analisar os mapas propriamente. Em primeiro lugar, que a gente precisa entender os mapas como meios de comunicação. Essas representações do espaço, elas existiram ao longo do tempo em diferentes tipos de sociedades, em diferentes civilizações, desde lá da pré-história, passando ali por babilônios, egípcios, chineses, gregos, romanos. Todas as civilizações, todos os povos, todas as sociedades humanas, elas construíram alguma forma de representar o espaço. E assim como os outros documentos, os mapas eles carregam ingerências políticas, econômicas, sociais e culturais. Só que no caso dos mapas da cartografia, de uma maneira errônea, a gente construiu uma visão de que se trata de uma ciência, de uma técnica objetiva, O que não se aplica a nenhuma produção do ser humano, mas que a gente infelizmente criou em relação aos mapas.
Então, a partir disso, a gente sabe que existe uma necessidade de se desconstruir os mapas, de se desconstruir essa visão de cientificidade neutra, mostrando quais são as forças sociais, quais são os poderes que existem por detrás desses mapas. Então, um dos exemplos disso é o que a gente chama de regra do etnocentrismo, que é o fato de que os mapas, eles geralmente são etnocêntricos. As sociedades que produzem um mapa, elas têm a tendência de colocar o seu território no centro dessa visão de mundo, né? Então isso é um exemplo de como os mapas são parciais. Outra coisa são justamente as convenções que existem, né? Por que essas convenções existem e não outras? Como o próprio nome diz, elas são convencionadas, né? Geralmente a gente tem um centro construído, convencionado, um norte, né? Uma parte superior, uma parte inferior, né? Isso tudo sofre ali uma ingerência ideológica e política também nessas convenções. Outro ponto que a gente pode pensar é como os mapas eles também refletem as estruturas de poder, né? Como o mapa traz uma regra de ordem social. Então, aqueles que têm mais força, mais poder, eles acabam se destacando nas representações. Os mapas, né, a partir dessa interpretação, a gente pode entender eles e ler eles como textos, né? Então, a cartografia, a gente tem que entender ela como um texto cultural que tem intenções, que tem consequências. Então, a gente pode analisar, a gente pode questionar, a gente pode desconstruir, a gente pode visualizar quais são as retóricas que existem por trás da produção desses mapas. E como que essas normatizações, padronizações, uniformizações, elas também carregam ali discursos, retóricas a respeito dos poderes. Com base em tudo isso que a gente falou aqui, a nossa intenção ao longo desse plano de aula é levar os alunos a questionar isso através da análise de outros mapas, de mapas que foram produzidos em outros contextos, né? Alguns mapas com os quais os nossos olhares não estão acostumados. Um primeiro exemplo é um mapa chamado de TO. Esse mapa que vocês estão vendo agora é um mapa TO. Esse mapa está dentro da obra Etimologia, do Isidoro de Sevilha, que foi escrita em 632, mas que foi impressa em 1472. Esse mapa, como eu falei, ele se chama TO, e ele é um tipo de representação que era bastante comum na Idade Média. Como você pode ver agora, né, esse tipo de representação era bastante comum. Existiram vários mapas usando esse esquema do TO. E por que ele é chamado de TO? É chamado de TO justamente porque, se você olha para ele, você vê que é uma letra O com uma letra T dentro desse O. Esse T, ele representa a água, que divide a Terra, e o O representa o oceano ao redor da Terra. Então, olhando para esse mapa, a gente consegue perceber algumas coisas. Em primeiro lugar, que o mundo era entendido como algo plano, com 3 continentes, que eram os continentes conhecidos. E a Terra, né, que está ali separada por esse T, são justamente esses continentes, que eram os 3 continentes conhecidos. O T, ele representa a água que divide os continentes. No caso ali, a parte inferior é o mar Mediterrâneo, a parte direita o rio Nilo e a parte esquerda o rio Dom. E os continentes, né, em cima a Ásia e embaixo do lado direito a África e do lado esquerdo a Europa. É interessante também que embaixo do nome dos continentes aparecem os nomes de Sem, Cã e Jafé, que eram os 3 filhos de Noé, de acordo com a tradição bíblica, e que supostamente seriam os ancestrais,
né, dos povos da Ásia, da África e da Europa. Ao redor da Terra a gente tem o oceano, que separa a Terra daquilo que é desconhecido. Se a gente pensa um pouquinho sobre esse mapa, a gente vê que ele reflete muito da concepção do espaço durante a Idade Média. Ele traz ali ideias que são da tradição bíblica e da tradição grega, e ele tem uma grande influência religiosa, né? O que fica claro, por exemplo, no fato de os nomes dos filhos de Noé aparecerem ali, e também no fato de que o encontro ali da letra T, o centro do mapa, é aproximadamente o lugar onde fica Jerusalém, que era a Terra Santa, no caso para o cristianismo, porque era a região onde nasceu e viveu Jesus Cristo. Se a gente analisa um pouco esse mapa, a gente vê que ele também tem uma retórica, né? Ele também traz muito da ideologia daquela época, tanto que ele parece estranho para os nossos olhares atuais. Algumas coisas interessantes, como eu falei, que a gente pode perceber, são ali os 3 filhos de Noé, que são representados. Essa crença de que os continentes descendiam dos 3 filhos de Noé era muito forte, né? E ela perpassou inclusive até a modernidade, né? Se a gente lembrar lá no futuro, a escravidão muitas vezes foi justificada com base no fato de que os africanos supostamente eram descendentes de Cã. A própria questão de Jerusalém estar num local centralizado ali, como uma terra santa, também diz muito sobre a religiosidade dessa época. E outra coisa interessante é que esse mapa, como os outros mapas TO, ele dá um destaque para o continente asiático, que era justamente um continente que era visto assim com um olhar de espanto, de maravilha, porque era visto como um local de grandes riquezas e provavelmente como o local onde estaria o paraíso, onde estaria o Jardim do Éden. Então, esse mapa ele indica muito da cultura da época dele e é muito interessante para a gente trabalhar com os alunos, mostrando, né, essa visão de mundo. Um segundo mapa que a gente vai trabalhar é esse que vocês estão vendo agora, que é um mapa do Jerônimo Marini, de 1511. Já de cara esse mapa chama a nossa atenção porque ele está invertido, né, em relação às concepções que a gente tem hoje em dia. E esse ponto de inversão é justamente um ponto muito interessante para a gente trabalhar com os alunos. Porque se o planeta Terra está no espaço e o espaço não tem uma parte superior ou inferior, logo o nosso planeta não tem uma parte superior ou inferior, então essa representação não está errada. Mas os nossos olhares eles foram treinados, eles foram ensinados e acostumados a enxergar o mundo de uma certa forma. Algumas coisas interessantes que a gente percebe nesse mapa, fora o fato de ele estar invertido. Ele provavelmente é o primeiro mapa que trouxe o nome Brasil, para se referir à região que hoje compreende ali a América do Sul. Ele traz ali a América do Norte, chamada de Nova Índia. E tanto o Brasil quanto essa região da América do Norte são representados como ilhas ou talvez parte do continente asiático. Novamente ele dá um destaque muito grande para o continente asiático. E ele mantém uma tradição medieval que é de colocar o centro do mapa na cidade de Jerusalém. Inclusive, ali em cima de onde é a região de Jerusalém, tem uma representação da Sagrada Família. Como eu falei, o próprio estranhamento que a gente tem em relação a esse mapa já é um bom ponto de partida para trabalhar com os estudantes. Se a gente olha para esse mapa de agora, que é o planisfério político atual, né, do IBGE, com certeza nós estamos mais acostumados a enxergar o mundo dessa forma. Como eu falei, justamente porque nós fomos treinados a enxergar o mundo dessa forma, nós fomos acostumados com essa concepção. Inclusive agora, né, nessa época que a gente está vivendo do coronavírus e tudo mais,
o mapa, né, ele tem sido muito utilizado para mostrar a expansão da doença, para mostrar os casos. E isso reforça ainda mais essa visão de planeta que a gente tem, né, se baseando nessa projeção. Só que a gente tem que lembrar que essa projeção ela também foi construída. Também se trata de uma projeção que tem uma história, que tem um contexto. No caso dessa projeção, ela se baseia no trabalho de Mercator, lá do século XVI. Então esse mapa do Mercator ele foi construído com base nas conquistas europeias no início da modernidade. Então justamente por isso o continente europeu ele ocupa o centro em uma posição de superioridade. As convenções, né, tanto a linha do Equador quanto o meridiano de Greenwich, que são convenções a respeito, né, do mapa, a gente percebe que elas também têm uma retórica, né? Elas separam a parte superior, né? E o centro desse mapa, no caso do meridiano de Greenwich, é justamente sobre a Inglaterra, né? Que foi confeccionado lá no século XIX. Então, o que esse mapa, quando a gente olha para ele, a gente consegue visualizar? A gente consegue visualizar uma centralidade europeia e que os outros continentes eles estão ao redor da Europa. Tem justamente a visão eurocêntrica do mundo. Só que a gente está tão acostumado com esse mapa que muitas vezes a gente passa batido por isso. Como uma maneira de questionar esse mapa, lá nos anos 30 do século passado, um artista plástico chamado Joaquim Torres Garcia propôs um mapa invertido, que é esse mapa que vocês estão vendo agora. Esse mapa invertido, né, ele era acompanhado geralmente da frase Nosso Norte é o Sul. E ele tem toda uma intenção ideológica por trás dele, né? O autor, o Joaquim Torres Garcia, ele tinha uma proposta que era chamada de Escola do Sul. E essa proposta era justamente sugerir que a América Latina invertesse a posição de dependência dela em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, e valorizasse o seu legado resgatando a arte indígena, né? Revalorizando, né, a sua própria história, o seu próprio passado e enxergando a si mesma não mais pelos olhos dos colonizadores, né, mas olhando a partir dos seus próprios olhos. Então, esse mapa do Joaquim Torres Garcia, ele pode ser visto como uma construção motivada por uma visão política e ideológica do próprio autor, que era justamente a ideia de valorizar a história e a arte latino-americana e se opor a essa arte eurocêntrica e essa hegemonia cultural europeia e norte-americana. Então, o que é interessante nesse mapa aqui? A gente pode pensar que os mapas eles também servem para criar realidades. Então, essa inversão ela revela a intenção do autor. Né? A inversão do mapa seria justamente a intenção do Joaquim Torres Garcia de inverter algo na sociedade, na política, na economia e talvez incitar isso através desse mapa invertido. O que eu sugiro para os professores para que eles trabalhem com os alunos em sala de aula? Em primeiro lugar, apresentar esses mapas para os alunos sem trazer referências, né? Sem trazer ali informações sobre esses mapas, pedindo que os alunos descrevam esses mapas, pedindo que os alunos apontem ali o máximo de características que eles puderem. Em segundo lugar, trazer as informações desses mapas, os autores, os contextos, né, a época de produção e tudo mais. Trazer isso para os alunos e pedir que, sabendo dessas informações, os alunos criem hipóteses para justificar por que esses mapas têm essas características. Então, conhecendo as características dos mapas e conhecendo o contexto desses mapas, que os alunos pensem por que esses mapas são desse jeito. Para, por fim, debater com os alunos
as formas como uma conjuntura, como um contexto, acabam influenciando a produção cartográfica e mostrando ali como o mapa ele é uma construção subjetiva que pode ser desconstruída, que pode ser questionada. A intenção aqui é que os alunos consigam enxergar essa construção por trás dos mapas e possam até mesmo questionar os nossos mapas atuais, né? Enxergando que eles também são construídos. Como uma sugestão de avaliação, eu diria para os professores estimularem os alunos a observar os nossos mapas, né, atuais ou outros mapas não atuais, percebendo quais seriam os discursos por trás dessas imagens, quais seriam as retóricas dessas imagens, e compartilhando essas interpretações com os colegas, o que pode ser feito na forma de cartazes ou apresentações. Outra ideia é propor que os estudantes construam um mapa alternativo a partir dos seus nortes, a partir daquilo que eles consideram importante. E nessa construção desse mapa alternativo, que os alunos ali possam visualizar algumas das reflexões que a gente tratou ao longo da aula, como, por exemplo, o que é centralizado, quais são as proporções, quais são os símbolos, o que aparece, o que não aparece, quais são os silêncios. Né? Tudo isso como uma forma de que eles enxerguem que a visão deles, né, a visão particular ou cultural, ela acaba agindo sobre o mapa que é produzido. Para a gente finalizar, eu trouxe essa tirinha aqui da Mafalda, né, em que ela é questionada a respeito da visão de mundo que o mapa traz, justamente para a gente pensar um pouco com os nossos estudantes quais são as mensagens que estão sendo veiculadas através dos mapas e como a gente se acostumou com essas mensagens e passou a considerar elas naturais. Bem, eu espero que essa proposta seja interessante para você, que você possa usar ela com seus estudantes, adaptando ela de acordo com o seu contexto, com a sua realidade. Se você tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui o nome da minha dissertação. Todos os planos de aula eles vão ser disponibilizados online. E se você quiser também, tem o meu contato aqui, para caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, ou caso você queira compartilhar alguma experiência sua com o trabalho com os mapas, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigado!